iniciada. Iniciei. Gravação iniciada, presidente. Ok, colegas, também iniciei a gravação. Então, vamos dar sequência à nossa sessão de julgamento pelo item 14 da pauta do contribuinte do Coco Produtos Alimentícios S.A., de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode passar a leitura do relatório e do voto. Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte com o fim de extinguir crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre julho de 2004 a novembro de 2006. O lançamento aqui foi CFL 68. A gente vai discorrer mais na frente por ler aqui a introdução, depois a gente passa para frente. O presente lançamento refere-se ao auto de infração DEBCAD, que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária, aí passou o número de outro processo. Trata-se de auto de infração lavrado por infringência do artigo 32, inciso 4, parágrafo 5º da Lei 8.212, que é o CFR 68, combinado com o artigo 2254 e parágrafo 4 do Regulamento da Previdência Social, por ter a empresa deixado de declarar em GFIP os pagamentos feitos nas competências 7/2004 a 11/2006. Deixar de declarar segurados empregados e de 4/2003 a 11/2006 aos segurados contribuintes individuais a título de premiação através dos cartões Spirit Card Prata. É o Haribondes, né, que o Gregório se referiu. Pela empresa, aí traz incentivo de fidelização, ele traz os CNPJ, não sendo tampouco informada em GFIP as contribuições previdenciárias da parte desses segurados incidentes sobre tais remunerações. A infração descrita acima sujeitou a empresa à multa prevista no artigo 32, parágrafo 5º da 8.212, na redação da Lei 9.528, combinado com o artigo 284, inciso 2 do Regulamento da Previdência, e artigo 7.3 do mesmo regulamento, no valor de R$ 87.345,35. Na planilha de folha 1321, que explicita a forma de cálculo da multa, estão relacionados por competência o CNPJ dos estabelecimentos em que foi constatada a infração, o número de segurados da empresa, o limite por competência da aplicação da multa e seu cálculo, os nomes dos segurados empregados e contribuintes individuais e seu NIT-PIS, remunerações declaradas e não declaradas, os valores das contribuições correspondentes aos fatos geradores não declarados, a multa efetivamente aplicada dentro do limite por competência e o total geral da multa pelo período do lançamento. Ficou configurada a circunstância agravante de reincidência prevista no artigo 295 do Regulamento da Previdência, aprovado pelo decreto, a qual, conforme informado no relatório fiscal da aplicação da multa, folha 12, não produz efeito para a graduação da pena e nem impede sua atenuação, mas é impeditivo de sua relevação. O lançamento foi efetuado dentro do lapso temporal determinado pelo mandado de procedimento fiscal. O contribuinte, na impugnação, ele questiona a ilegalidade do artigo 32, ele questiona a garantia ao direito de propriedade, ele traz traços constitucionais, inconstitucionalidade da multa, de multa prevista, de 100%, e requer a relevação da pena, uma vez que entende ter sanada. Ou seja, na impugnação aqui, ele admite o fato, ele questiona a constitucionalidade da infração, da previsão legal, e questiona o fato da multa não ter sido relevada. Essa é a essência. Houve uma diligência, especialmente em relação a essa relevação questionada, houve uma diligência fiscal. Retornaram-se os autos à fiscalização para informar quanto à existência de antecedentes de infração nos termos do Regulamento da Previdência,
e a partir de que data é considerada autuada reincidente, observando-se as competências em que foi cometida a infração por competência considerada no presente auto de infração. Ou seja, foi baixada diligência para caracterizar realmente essa reincidência, que trouxe a infração, que impediu a relevação, né? Em cumprimento, informou o auditor fiscal, folha 231-232, que a autuada tornou-se reincidente, uma vez que não provido o recurso voluntário que impetrou contra o auto de infração de mesmo ao Código Fundamental ação legal que o presente CFL 68 debicado, tal, de fato de que teve ciência em 21 de 3 de 2005. A resposta acima, a autuada foi cientificada, reabrindo-lhe prazo para aditamento de sua defesa. Aí ela traz esse aditamento. Ela traz aditamento e aí, no resumo, a delegacia de origem sintetiza. As folhas 242 e 296, no prazo aprazado, manifestou-se a empresa com os argumentos já apresentados, em especial protestando pela ilegalidade de ser considerada cada competência sem informação de GFIP como uma ocorrência de infração, sem se levar em conta que a infração foi continuada, levando, em seu entender, a aplicabilidade do artigo 71 do Código Penal. Por serem argumentos e pedidos já apresentados, deixarei de reproduzi-los, bastando o exposto acima no item 7 e seus itens. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à RJ para julgamento. Ou seja, até aqui o que é que nós temos? Temos uma autuação CFL 68, temos onde não foi concedida a relevação da multa, temos uma alegação, em essência, admitindo o fato em si da infração, mas discordando de sua constitucionalidade. E questiona também por que a multa não foi relevada, subsidiariamente, entendemos assim. A isso, em relação a essa relevação, o processo foi baixado em diligência, onde foi confirmada a reincidência. Aí, com essas informações, a Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro 1 julgou improcedente a contestação do contribuinte dela. Eu vou ler a emenda. Auto-infração GFIP, apresentação com omissão de fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias caracteriza descumprimento de obrigação acessória estabelecida no artigo 32, inciso 4, parágrafo 5º da Lei 8.212, do Regulamento da Previdência Social, aprovado combinado com o artigo 2254, parágrafo 4 do Regulamento da Previdência Social. Relevação e atenuação da pena, efeitos da reincidência. Em data posterior à IN, MPS SRP 23, de 30 de 4 de 2007, porém anterior ao Decreto 6727, de 12 de 1 de 2009, Diário Oficial da União, de 13 de 1 de 2009, a entrega de GFIP com a totalidade dos fatos geradores omitidos gera a relevação da multa nas competências em que não houve reincidência e sua atenuação nas competências em que a empresa é reincidente. Regulamento da Previdência Social, artigo 291, parágrafo 1º. Com multa parcialmente relevada e atenuada, lançamento procedente. No recurso, o contribuinte ele alega tempestividade, isso aí é normal, admitido, discorre acerca de princípios constitucionais, alegando a inconstitucionalidade lá da multa em si, como a gente colocou, manifesta subsidiariamente que a referida multa deveria ser perdoada, pois a irregularidade foi sanada por meio de GFIP complementar, e alega efeito confiscatório da multa. Ou seja, no recurso, em essência, ele não traz nada diferente do que ele trouxe na impugnação. Ele admite
Inclusive, ele admite que ele pede o perdão da multa pelo fato de ter retificado, de ter corrigido a falta. Ele alega a constitucionalidade, da legalidade da previsão legal, né, da legalidade da multa em si, né, e trata de princípios constitucionais. Então, passando ao voto, recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade. Questões constitucionais, nós temos, isso aí já está pacificado no CARF, aqui no CARF, não nos cabe discorrer acerca disso. Então, por isso, a gente faz essa fundamentação introdutória e traz o enunciado da súmula 2 de conhecimento, já de notório conhecimento do grupo, né? Então, a gente afasta esse questionamento de nulidade, de nulidade por inconstitucionalidade, né? Multa de ofício e juros aplicáveis, de agora aplicáveis. Então, a gente, de certa forma, traz também, fundamenta aí que essa é o entendimento já pacificado na súmula CARF número 4, súmula CARF 108, de certa forma, em si, a autuação ela é acompanhada desses questionamentos. E quanto ao mérito em si da fundamentação da multa, da descrição, da caracterização da multa em si e desse questionamento acerca da suposta relevação, por não ter contribuinte, no nosso entendimento, acrescentado nada divergente, nada que pudesse mudar o entendimento, nós adotamos os fundamentos da decisão de origem como razão de decidir. Aí eu trago aqui, da ocorrência da infração. A impugnante não contesta em momento algum ter cometido a infração. Muito pelo contrário, ao apresentar os efeitos retificadores e pleitear a relevação da multa, assume inteiramente a falta cometida, a saber, deixar de informar em GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias e essas contribuições. Assim sendo, verifica-se correto o procedimento fiscal nos termos do artigo 293 do Regulamento da Previdência. Pelas razões assim, o auto de infração em apreço constitui lançamento irretocável, sendo a empresa obrigada a informar em GFIP a totalidade dos fatos geradores e contribuições. Quando tal posicionamento não for adotado, configura-se o descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso 4, parágrafo 5º da Lei 8.212, combinado com o artigo 2254, parágrafo 4 do Regulamento da Previdência Social, lavrado, o auditor fiscal competente. O auditor fiscal, como é um texto que a gente trouxe de lá, deixa eu entender como é que está essa redação aqui. Aprovado o competente auto-infração lançado da multa prevista no artigo 32, parágrafo 5º da lei, na redação, ou seja, aqui ele traz o enquadramento, né, que o auditor fez. Aí da reincidência. Quanto ao conceito de reincidência, ele descreve como a legislação trata, a correção da falta e seus efeitos, caracterizou, inclusive, a partir da diligência, né, caracterizando a falta e seus efeitos, relevação e atenuação da multa. Autuado impugnou a autuação dentro do prazo reclamado, requerendo a relevação da multa por ter corrigido a falha no mesmo prazo. Destaco que, por terem sido apresentados pela impugnante GFIP, em data posterior à edição da instituição normativa, a qual revogou o parágrafo 6º do artigo 656, desculpe. Cinco votos seguidos, a gente cansa a garganta. Parágrafo 6º do artigo 656 da IN SRP 0325, só serão consideradas relevadas as ocorrências competentes em que a falta tenha sido integralmente sanada. Embora este acordo seja posterior à publicação do decreto 6727/2009, uma vez que a impugnação e a entrega das novas GFIP ocorreram em data anterior a tal mudança na legislação, torna-se cabível a retificação do valor da multa nos termos do artigo 291 do decreto, ainda vigente quando da correção da falta.
Aí ele traz a descrição aqui. Do que se refere à multa aplicada nas ocorrências anteriores à data em que ele discorre essa fundamentação, caracterizando que, em relação a essa parte, não há reincidência, razão porque a multa será relevada até a competência 2 de 2005, ou seja, ele está admitindo, esses questionamentos que o contribuinte apresentou, ele está admitindo que onde foi possível foi relevado, né? Competência, tá? Aí ele vai descendo. Para a competência 12 de 2004, os valores de remuneração dos segurados informados nas novas GFIP divergem daqueles constantes da planilha tal, em que a impugnante tenha apresentado justificativa para tais divergências, sem que a impugnante tenha apresentado justificativa para tais divergências, embora tivesse recebido cópia dessa planilha a qual acompanhou o auto de infração. Por tal motivo, a multa vinculada à competência 12 de 2004 permanecerá inalterada. De acordo com o artigo aí, ele traz o fundamento aqui, do CPC, acumulado com o artigo 8º, parágrafo 1º da portaria MPS 520 de 2004, vigente à época da impugnação, cabe ao impugnante a prova e todos. Aqui ele traz a questão da prova para que o direito trazer um momento processual diverso. Ela, de certa forma, que ela repete o que está no parágrafo. Por conta do auto de infração número tal, a empresa é reincidente quanto às ocorrências verificadas a partir da competência 3 de 2005, inclusive o FIP, que a empresa teria de entregar em 4 de 2005, ocorrências posteriores à data da ciência, quando já não havia possibilidade de outro recurso administrativo e dentro do prazo de 5 anos dessa data, razão porque não é possível relevar a multa aplicada para as referidas competências nos termos do parágrafo 1º do artigo 291. Será, porém, atenuada em 50% a multa relativa a tais competências nos termos do caput do referido artigo. Os antecedentes de infração da empresa foram confirmados através da consulta ao sistema de dívida à disposição da Secretaria da Receita Federal. Assim sendo, a multa será relevada nas competências 7 de 2004 a 11 de 2004 e 1 de 2005 a 2 de 2005, e atenuada em 50% para as competências 3 de 2005 a 12 de 2005 e 11 de 2006, do que resulta o valor de 37.421 para a multa mantida. Ela traz uma jurisprudência que não nos vincula, e aí, eu fechando meu raciocínio, em função da própria, como a gente já colocou, da própria ela admitir que houve a infração, ela questionou a constitucionalidade dos atos legais que dispõem sobre a infração, a gente já refutou isso daí. Ela questiona que deveria ser perdoada por ter corrigido a falha, com as retificadoras, e a decisão de origem mostrou que aquilo, e considerou aquilo que poderia ser feito em termos de relevação, atenuação da multa foi feito, mas que tem umas situações que teve a reincidência e foi provado mediante o procedimento de diligência. Então, em função desses fatos, eu entendi que não houve nada que a contribuinte trouxesse que pudesse mudar que eu pudesse alterar a decisão da DRJ, do primeiro ofício, primeira origem. Então, eu acompanho integralmente e, nesse sentido, eu rejeito a preliminar e, no mérito, eu nego o provimento ao recurso. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, nesse caso aqui, então, o contribuinte não questiona a natureza da verba que deixou de ser informada em GFIP e questiona apenas a constitucionalidade da multa, alega que a multa tem caráter confiscatório, diz que retificou a GFIP, né, traz jurisprudência que não nos vincula, e o relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Você gostaria de comentar? Pode falar. Eu fiquei só com uma dúvida, Francisco, me esclarece. A delegacia de origem, ela relevou a multa de períodos anteriores a março de 2005, não relevou? Tem um trecho aqui na decisão, acho que é o parágrafo 16 da decisão deles, que tu transcreve. Vou pegar lá embaixo. 16, não, é no 18. 18? É o 18. 18.4, no que se refere à multa aplicada
Vigente, não há reincidência, razão porque a multa será relevada até a competência 2 de 2005. Então, ela relevou essa multa toda antecedente, não foi? Veja bem, o que eu não entrei para questionar essa relevação trazida pela DRJ, porque na minha cabeça, a formação da minha convicção foi em relação ao perdão que ele pediu em função disso. Então, ele não questionou esses fatos. Eu entendi, ele questiona a reincidência, mas se ele releva até 2, ele não seria então reincidente, não era isso? Não é esse ou a reincidência por outra infração? É isso que eu estou perdido. Tá aqui, a Renata está falando alguma coisa, mas está sem microfone. Vamos lá na diligência, lá no resultado da diligência ele explica. Achei confuso. Eu sugiro, talvez, Francisco, que tu pudesse, depois de tu retranscrever esse trecho do fundamento da decisão de origem, tu reescrevesse nas tuas palavras, sabe? Tranquilo. Porque eu achei que ficou confuso, mas onde é que tá? A diligência está aqui, né? Resultado da diligência fiscal. Uhum. O item 8. Então, 8, isso. Ah, sim, é de uma outra infração. Exato, não é dela, a diligência é porque ele repetiu a infração, mas foi um outro período, entendeu? É só para efeito de relevação da multa. Essa reincidência. Ó, da diligência fiscal. Eu posso ler novamente aqui, ó. Retomaram-se os autos da fiscalização para informar quanto à existência de antecedentes de infração nos termos do parágrafo 1 do artigo 290 do Regulamento da Previdência. Agora, eu vou ter que ler, porque a gente começa a tentar resumir, aí às vezes dificulta realmente o entendimento. Eu vou ler ele completo. Retornaram-se os autos da fiscalização para informar quanto à existência de antecedentes de infração nos termos do parágrafo 1 do artigo 290 do Regulamento da Previdência. Quais são esses autos de infração e a partir de que data é considerada autuada reincidente, observando-se as competências em que foi cometida a infração por competência considerada no presente auto de infração. Em cumprimento, informou o auditor fiscal as folhas 231 e 232 que a autuada tornou-se reincidente uma vez que não foi provido recurso voluntário que impetrou contra o auto de infração de mesmo Código de Fundamentação Legal, que é o presente CFL 68, debicado tal, fato que teve por ciência em 21/3/2005. Sabe que eu não estou achando a data da ciência do lançamento no relatório. Não, essa a data do aperfeiçoamento do lançamento. Desse que ele está julgando, não do anterior, né? Não, porque o anterior ele foi julgado definitivamente em março de 2005. Isso. Então, se o lançamento foi prévio, um dia antes, por exemplo, ele não era reincidente. É isso que eu estou procurando. Ele só vai ser reincidente no momento que essa infração se torna consumada dentro da esfera administrativa. Eu não estou achando aqui, fala só assim, o presente lançamento refere-se a autos de infração. É porque eu já meio que esclareci a minha primeira dúvida, agora eu já estou numa outra dúvida. Não seria bom pedir vista, não, então? Não, isso aqui é só uma data, não preciso, eu sei a legislação nesse caso, nesse ponto, como eu vou decidir, eu só preciso saber quando foi lavrado. Uhum. Eu não estou achando, tem como pesquisar aí para mim dessa informação, por favor? Porque se eu puxar o arquivo... se bem que eu posso pegar o processo, não é processo, peraí. Eu não sei se vai... mas deve estar lá, assim. Não, tem que ter, naturalmente, a data da ciência do auto de infração. Deixa eu ver aqui. Não tem como não ter. Mas, olha, veja, porque se a decisão definitiva do primeiro auto de infração foi 21 de março de 2005, se o lançamento foi efetuado antes desse período, ele não é reincidente. Basicamente, esse é o meu raciocínio. Só vou confirmar aqui. Independentemente da diligência, porque a diligência não poderia agravar a penalidade originalmente pactuada. Nesse caso. Ok. Essa decisão do lançamento foi antes de 2005?
Acho que de 2005 não foi, não. O período é de 2004 a 2006. É de apuração de 2004 a 2006. O julgamento foi em março de 2005. Pois é, o auto de infração tem competência até novembro de 2006. Ele não pode ter sido lavado antes de 2006. Ele é de 27 de 4 de 2007, verdade. É verdade, Ele é de abril de 2007, então ele deve ter aperfeiçoado alguns dias depois. Eu acho que a confusão que eu fiz aqui, na hora de passar para vocês, é porque como ele dissertou algumas competências e deu tratamento diferenciado em algumas competências conforme a contextualização dos fatos, a elas referidos. Aí talvez eu tenha confundido um pouco desse ponto aí. Tudo bem, presidente, eu posso voltar já. Alguém, colegas, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguém que muda aí, né? Ah, não, é porque estão analisando, beleza. Achei que estava falando sem o microfone. Colegas, em relação ao item 14 da pauta do contribuinte do Coco Produtos Alimentícios S.A., o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do relator? Ninguém diverge do relator? Então, em relação ao item 14 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 14 da pauta. Vamos passar agora ao item 15 da pauta, de minha relatoria. O item 15 da pauta é do recorrente Beira-Mar e Distribuidora de Bebidas S.A. Eu vou só mudar uma posição aqui para carregar o notebook. Tá joia, fique à vontade. Só o Francisco voltar ali, a gente já dá sequência à leitura do relatório do voto do item 15. Colegas, a gente ia fazer o intervalo às 11 horas, mais 15 minutos, mas podemos seguir, né? Podemos seguir agora, pelo menos, né? Pelo menos esse processo aqui, nesse voto, né? Ok. Já conseguiu, Francisco? Já, beleza. Tem que... Ligar na câmera, Francisco. Isso. Ok. Então tá. Eu estou acostumado a dar 2 cliques sempre que eu vou clicar em alguma coisa, e no JITS tem que ser um clique só. Eu vi que o Francisco deu 2 cliques ali. Me fechei umas 2 vezes aqui. Colegas, então, item 15 da pauta, contribuinte é Beira-Mar, Distribuidora de Bebidas Limitada. Vou fazer um resumo do relatório e aí já passo para o voto. A empresa
foi autuada por não ter apresentado à fiscalização as folhas de pagamento referentes ao período de fevereiro de 91 a dezembro de 91, maio de 95 e junho de 97, solicitada através de termo de intimação. Dentro do prazo regulamentar, a autuada apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, o órgão julgador do primeiro grau concluiu pela procedência da autuação, né, ou seja, pela improcedência da impugnação. Cientificada a decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário. O INSS apresentou contrarrazões ao recurso voluntário. Ao apreciar o recurso voluntário, a 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social decidiu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. Eu vou ler o que a... Voto no sentido, tem um M ali. Eu vou ler aqui o motivo da diligência do Conselho de Recursos da Previdência Social. Diz assim o CRPS: voto no sentido de converter em diligência os autos, determinando a Gerência Executiva de Salvador que se manifeste objetivamente quanto à existência da documentação relativa às folhas de pagamento referentes ao período de fevereiro de 91 a dezembro de 91, excluindo-se, obviamente, as competências já apresentadas setembro de 91, junho de 91 e fevereiro de 91, e incluindo as de maio de 95 e junho de 97, pronunciando-se também acerca das providências adotadas no sentido de checar as denúncias quanto à atuação pouco ortodoxa do fiscal e considerando que deve ser dado conhecimento à empresa da presente decisão e do pronunciamento do INSS, sendo aberto prazo para apresentação de contrarrazões. Em resposta à diligência, o fiscal autuante informou ter dado prazo suficiente para apresentação de documentos, que nunca mandou entregar documentos em sua residência. Essa seria a questão pouco ortodoxa, né? O fiscal teria pedido para a empresa levar os documentos em sua residência, e que a contribuinte não fez prova de sua alegação, pedindo ao final a designação de outro fiscal para exame das folhas de pagamento que a empresa alega ter. Em 7 de dezembro de 2009, a recorrente instruiu os autos com a petição de folhas tais, invocando a súmula vinculante número 8 do STF e pedindo que seja reconhecida a decadência do direito de Seguridade Social, proceder à aplicação da multa nos termos nos períodos anteriores a fevereiro de 96, cancelando-se a atuação nesse aspecto. Em 18 de setembro de 2015, a recorrente apresentou nova petição solicitando a apreciação do recurso, uma vez que se encontra neste Conselho desde novembro de 2010. É o relatório. O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Da multa aplicada. Como visto no relatório acima, a empresa foi autuada por não ter apresentado à fiscalização as folhas de pagamento referentes ao período de fevereiro de 91 a dezembro de 91, maio de 95 e junho de 97, solicitadas através do termo de intimação para apresentação de documentos. Segundo consta na capa do auto de infração, a obrigação acessória descumprida estava prevista ao tempo dos fatos no artigo 33, parágrafo 2º da Lei 812, que assim dispõe. Então, cito ali o dispositivo que fala da obrigação. Em sua defesa, alega a recorrente que teria apresentado as folhas de pagamento e que teria deixado de apresentar apenas o espelho da folha, resumos, entre parênteses, resumos, porém, nenhuma prova nesse sentido foi apresentada, razão pela qual não vemos como ser afastada a autuação. Quanto à súmula vinculante número 8, invocada pela recorrente na petição de folhas tais, de fato, com a edição dessa súmula, o prazo para a Seguridade
colocar aqui, Seguridade Social, escrevi só Seguridade Social, prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou a ser regido pelo Código Tributário Nacional. Dessa forma, no caso de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, o prazo para a fiscalização efetuar a autuação passou a ser de 5 anos, contado do primeiro dia seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, à luz do que dispõe o artigo 173, inciso 1 do CTN, sendo esta, inclusive, a inteligência da súmula CARF 148. Eu transcrevo ali o enunciado da súmula. Ademais, cabe destacar que para aplicação da multa em comento, basta apenas que um único documento solicitado não seja apresentado. Vou colocar assim, não tenha sido, em vez de não seja, não tenha sido apresentado. Sendo assim, mesmo que o direito da Seguridade Social exigir as folhas de pagamento de períodos mais antigos, como, por exemplo, de 91 a 95, esteja atingido pela decadência, o direito em questão não restou atingido pela decadência em relação ao ano de 1997, o que impõe a manutenção da multa cientificada ao recorrente em 22 de dezembro de 2000. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Ninguém? Alguém diverge do voto? Também não. Então, em relação ao item 15 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá, colegas, agora é 11, no meu relógio aqui é 11h14, né? Nós terminamos, então, os itens da pauta da manhã, então eu acho que a gente poderia adiantar, então, os itens da pauta da tarde, né? Perfeito, Dene, mas precisaria encerrar a reunião, né? Eu acho que nós vamos ter que parar a gravação e começar uma gravação nova com os itens da tarde. Vai querer fazer um intervalo de 15 minutos agora? A gente vai seguir até as 13 horas, né? Acho que dá para fazer um intervalo. Vocês querem um intervalo? Tá bom. Então vamos encerrar a gravação, fazer um intervalo de 15 minutos e retomamos daí às 13 horas. Fabimar, pode parar a gravação então. Rafael e Francisco também podem parar a gravação.